Oi, galerinha! E aí, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu vou contar uma história para vocês, mas antes eu vou fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: alguma vez você já fugiu do seu pai, da sua mãe, de algum professor? E aí, como foi que você se sentiu? E qual que foi a consequência disso? A história que eu vou contar hoje é de um homem que quis fugir e fugiu para muito longe de Deus e sofreu as consequências por causa disso. Alguém sabe de quem que eu tô falando? Eu vou contar hoje a história do Jonas. E para contar essa história eu trouxe uns cartõezinhos aqui para poder ilustrar, tá bom? Vamos lá comigo? Ok. Certo dia, Deus mandou o Jonas ir pregar na grande cidade de Nínive. Essa era a capital do grande império da Síria, que era uma nação inimiga do povo de Israel. Aí, o Jonas ele não queria ir, porque era para uma nação inimiga e tudo mais, ele não quis obedecer a Deus. E o que ele fez? Ele tentou fugir para longe do Senhor, e ele foi na direção contrária, indo para a cidade de Jope. E aí, o que ele fez? Ele entrou num navio que estava indo para a Espanha. Vocês acham que o Jonas podia fugir de Deus? Alguém pode fugir de Deus? O que vocês acham? Não, não é mesmo? Então Deus mandou uma tempestade no mar. A tempestade era muito violenta e o navio estava a ponto de se partir no meio. Os marinheiros, eles ficaram com tanto medo que jogaram a carga fora para que o navio ficasse mais leve. Mas aonde o Jonas estava nessa hora? O Jonas estava dormindo. E aí o capitão foi lá falar com o Jonas: Jonas, como é que você consegue dormir com a tempestade? Aí todo mundo ficou pensando que estava tendo a tempestade por causa de Deus, por causa do Jonas que estava lá dormindo. Aí o Jonas falou: é por causa de mim, porque eu quis fugir de Deus. Aí ele confessou para os marinheiros e falou assim: me joguem no mar que vocês vão ver que a tempestade vai acalmar. Aí o que os marinheiros fizeram? Jogaram o Jonas no mar. E aí, o que vocês acham que aconteceu depois que jogaram o Jonas no mar? O mar se acalmou. Mas e o que aconteceu com o Jonas no mar? Deus preparou um grande peixe. O que esse peixe fez? Acho que a maioria aqui já sabe. O peixe engoliu o Jonas. E o Jonas ficou dentro da barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Mas ele ficou só lá na barriga? Não, ele ficou lá orando, conversando com Deus. E ele pediu socorro para Deus. E disse para Deus que ele estava pronto para obedecer ao Senhor. Senhor, eu estou pronto para te obedecer. Então, o que Deus fez? Deus deu ordem ao peixe e o peixe fez o quê? Vomitou o Jonas na praia. E assim que ele vomitou o Jonas na praia, o Jonas, ele obedeceu a Deus e foi correndo para a cidade de Nínive. A cidade era muito grande e uma pessoa precisava de uns 3 dias para atravessar a cidade inteira. Então, enquanto ele ia andando, ele ia pregando e ele ia anunciando a mensagem de Deus para as pessoas. E qual que era a mensagem que as pessoas lá da cidade de Nínive precisavam aprender? Que precisavam receber de Deus? Que elas precisavam abandonar os seus maus caminhos e seguir a Deus ou toda a cidade ia ser destruída. E daí o que aconteceu? O que vocês acham dessas pessoas? Elas acreditaram na mensagem, creram em Deus, se arrependeram. E aí Deus viu o que elas fizeram e como elas abandonaram seus maus caminhos. E o que Deus fez? Deus salvou a cidade de Nínive. Essa história vocês vão encontrar no livro de Jonas, na Bíblia. Tá? Depois vocês pedem para ler ou com seus pais, se vocês forem mais novos, leiam o livro de Jonas, ou se você já for mais velho e já tem a sua Bíblia, pegue e lê também. Tem esse momento para conhecer essa história direto da palavra de Deus, tá bom? E o que a gente pode aprender com a história do Jonas? Vamos lá. O Jonas, ele desobedeceu a Deus. Ele não quis ir para Nínive, que Deus tinha mandado ele para Nínive. Ele foi pro lado oposto. E por ele ter desobedecido a Deus, ele acabou sendo engolido por um grande peixe. Ou seja, a gente precisa obedecer a Deus. A gente precisa obedecer para a gente não viver as consequências da desobediência, para a gente evitar algumas dificuldades que podem surgir porque a gente foi desobediente ao Senhor, tá bom? E qual que é a segunda coisa que a gente pode aprender com isso? Os habitantes de Nínive, quando ouviram a mensagem de Jonas, eles abandonaram seus maus caminhos para seguir a Deus. Então a gente precisa também abandonar nossos maus caminhos e seguir o caminho do Senhor.
tá bom? E qual que é o versículo que a gente vai decorar hoje? O versículo que a gente vai decorar hoje está lá em Salmos. Então vai lá, abre sua Bíblia em Salmos 119:2. Vou ler com vocês, tá bom? Vamos lá. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Esse é o versículo para ser decorado nessa semana. Inclusive, eu mandei um desenho para vocês, se quem conseguir imprimir tudo bem, se não conseguir tranquilo. Tem um versículo aqui e daí ele é de dobrar, ó. É um desenho para você pintar e depois dobrar, porque conta, ó, é a história do Jonas, para você lembrar que o Jonas, porque ele foi desobediente, ele acabou teve essa dificuldade de ser engolido por um peixe, tá bom? Então é isso, pessoal. Tenha uma boa semana, que Deus abençoe todos vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.